Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, meio largado, né? Aqui, ó, aí. Você que acha que conhece a minha história, tem cabelo pra caramba aqui, bebê. Ó, cheguei aqui no estúdio hoje, pessoal, eu nem sabia que tu tinha cabelo. Pois é, não é implante. Raspo a cabeça desde 2006. E essas falhas aqui, ó. Você acredita, Lucas? Cheguei aos 50 anos, nunca consegui ter uma barba. Nunca. Quando eu tinha 16 anos, eu sou criado na roça, né? Então o pessoal dizia que se você tomasse banho com folha de batata doce, nascia cabelo no peito. E a minha geração é a geração dos anos 70 e 80. Então aquela ideia do homem masculino, é um homem cheio de pelo. Meu irmão, achei um monte de folha de batata doce, fiquei todo pinicando. Ainda tomei uma surra da minha mãe que eu botei debaixo da pia assim, cheio de formiga. Mas enfim. Mas aí, se inscreve no canal, comenta, compartilha e fala quem você quer aqui na mesa com o papai. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Fala, Lucas. Fala aí, Anderson. Lucas é o Lucas Geiger. Siga Lucas Geiger aí. E os estúdios BK. Se você quiser ter o seu podcast, entre em contato com a equipe dos estúdios BK. Eles estão aí, ó, cheio de possibilidades para você realizar o seu sonho. Hoje, na sequência das meninas, é a terceira menina do mês, né? Foi só... É a quarta já? É, abril, mês das mulheres. Pronto, criei o Abril, mês das mulheres. Só vem doutora Daniele Martins, Super Gêmeos, ativar aqui, ó. A senhora lembra disso? A senhora é novinha, né? Não, sou da década de 80. Seja muito bem-vinda, obrigado por sua generosidade e seu tempo. Eu sei que a senhora tem um tempo aí bem corrido, seja muito bem-vinda, fique à vontade. E a senhora é advogada, mas a senhora atua especificamente para um público e para uma ação. E é isso que a gente vai tratar hoje aqui, não é isso? Oi, Anderson, muito obrigada pelo convite. Pode falar. Assim, me sinto honrada, né, de estar aqui, principalmente levar aí essa mensagem que as outras meninas vieram atrás trazendo. Então, assim, é muito importante quando um homem, ele reconhece o papel da mulher para a sociedade. Eu sou advogada, especialista em direito eleitoral, um ramo, assim, bem masculino, né? A política é muito masculina. Muito masculina. É mesmo? As mulheres sofrem, né, com esse machismo, mas eu acredito que hoje as mulheres, cada vez mais, eu até digo que as mulheres, elas se empoderaram pessoalmente, financeiramente, mas elas vêm se empoderando politicamente. E é muito importante mas até que a sociedade participe disso. Até onde a senhora, com todo respeito aqui, lhe interrompendo, a senhora vê que realmente as mulheres estão ocupando o espaço na política, tá? Uhum. E ela, em alguns casos, são apenas instrumentos usados para outros. A famosa bucha. Na realidade, nós temos aí, nós vamos passar por um momento muito importante, né? O nosso país, né? O nosso país é um país continental com 5.569 municípios. Então, nós vamos passar agora por uma eleição municipal, onde nós escolheremos prefeitos e vereadoras. E assim, desde a última eleição municipal, para você ter uma ideia, o TSE, ele cassou 206 mandatos eletivos de homens, de nominatas, né, de chapas, como dizem, que utilizaram candidaturas laranjas. Então, assim, a mulher, ela tem lutado para chegar nesse lugar de poder, mas é muito difícil. Inclusive, nós temos um dado aí da ONU Mulheres, que diz que 82% das mulheres já sofreram violência no espaço de poder político, né? Seja numa gestão legislativa, seja ali através do poder executivo. Então, assim, é uma luta, né? E, assim, o poder judiciário, através da justiça eleitoral, tem trabalhado com decisões ali a fim de punir partidos, a fim de punir pessoas que vem com a violência de gênero, né, contra as mulheres, mas também faz parte da sociedade participar dessa discussão. A senhora atua nesse ramo já há quantos anos? Então, o nosso escritório, há mais de 12 anos, a gente já atua no direito eleitoral. Hoje, o nosso escritório, nós estamos ramificados em várias áreas do direito. Eu, por exemplo, sou especialista em direito eleitoral, legislativo e regulatório. Então, a gente trabalha ali diretamente com o direito público, né?
Então, assim, é muito importante, nós entendemos lá no nosso escritório que a gente precisa fazer parte de toda essa escolha democrática, orientando esses pretensos candidatos, demonstrando para eles a importância do cuidado com o dinheiro público, porque se ele, como gestor, ele não cuidar desse dinheiro público que pertence a todos nós, ele possivelmente vai responder perante ao Tribunal de Esse Contas, trabalho né? que a senhora faz, então, é na pré-candidatura, durante o processo eleitoral e pós também? E pós também, acompanhando esse mandato, né, através da consultoria a esse gabinete, o que esse parlamentar ele pode estar apresentando, o que talvez um ente, né, do Poder Executivo, enquanto um secretário, pode estar apresentando ali durante, né, a sua gestão. Então, a gente faz todo, eu falo que é um compliance eleitoral, né? Cuidar das contas, cuidar da vida desse político, né, desse ente público, porque as complicações, Anderson, com a questão política, elas vão muito além da questão política, porque isso pode ter um impacto na sua vida civil, né? Você pode, de repente, estar respondendo a um processo perante um tribunal de contas, você pode ter o teu mandato cassado, você pode ficar inelegível, você pode sofrer inúmeras penalidades que vão muito além da questão política. A partir do momento que o indivíduo, eu vou falar aqui indivíduo para não ficar usando a terminologia de gênero, que o indivíduo ele se coloca à disposição para ser um candidato, ele se torna um político ou ele só é um político depois que ele é eleito? Eu digo até que nós somos entes políticos, né? As pessoas, eu sou uma pessoa que tenho muito carinho com a política. Eu acho que a política é muito importante e sempre, em todos os momentos que eu estou dentro de um Uber, estou dentro de um táxi, eu estou levando a palavra da política, porque a política é muito boa, a política faz parte da nossa vida. O que não é legal é a politicagem, né? É isso aí. Mas eu digo que a gente acorda fazendo política, então todos nós somos seres políticos. E aí, como que um candidato se torna candidato? A partir do momento que ele, como um ente da sociedade civil, começa a promover coisas que mudam a vida das pessoas e um partido político começa a identificar aquilo naquela pessoa. Olha, eu vejo em você uma pessoa política. Se você faz como um ente da sociedade civil tão bem para a sociedade, por que você não pode fazer através do poder público, né? Através de propostas no legislativo, até mesmo no executivo. Então, dali surge esse ente político. Mas eu acredito que todos nós somos políticos. Então, independente de você ser eleito ou não, você assume um papel político na sua vida. A minha curiosidade, ela gira em torno, eu acredito que muita gente leiga também entenda que é o seguinte, o que a gente percebe? Aí a senhora, com a sua experiência, vai falar. Você tem a sua vida. Você tem seus compromissos. A hora que você se torna um candidato, você tem uma prestação de conta num nível de coisas que, com todo respeito, algumas coisas são até, eu acho que, exageradas. Nada contra, até eu quero que a senhora explique isso. Então, até que ponto você passa a ser olhado diferente para a justiça eleitoral? Isso modifica. Não é nada fácil, tá? Até quando uma pessoa se coloca candidato, a primeira coisa que eu falo é assim, parabéns. Porque sua vida agora vai estar exposta, as suas atitudes, em primeiro lugar, que seus bens são o seu sigilo fiscal é derrubado, tudo é derrubado. Você tem que demonstrar para a Justiça Eleitoral qual é o tipo de bem, até para que a Justiça Eleitoral, em caso de um eleito, ela possa ali acompanhar ali a sua evolução patrimonial. Quando a senhora fala o sigilo foi quebrado, até o contatinho aparece? Tudo. Aparece o contatinho? Aí... Ih, candidato. Aparece até o contatinho, Lucas. Tudo é derrubado mesmo? Não, o sigilo fiscal é derrubado. E se porventura houver ali uma investigação, tudo é quebrado, a sua linha telefônica, o seu e-mail, você tem a sua vida definitivamente exposta, tanto para a sociedade
quanto também para a Justiça Eleitoral. Basta alguém ir lá no Divulga Cand que você tem todas as informações de um candidato. Divulga Cand, que é um site da Justiça Eleitoral que traz ali as informações dos candidatos. O que esse candidato gastou, quanto que esse candidato pagou, quais foram as pessoas que esse candidato contratou. Então, o eleitor, ele tem como... E é fiel esse plataforma? É fiel, porque a partir disso, a partir dessas informações, é que a prestação de contas desse candidato vai ser analisada. Primeiro ponto, e aí eu vou falar até aqui por parte, né, o quanto é criterioso essa análise de um candidato. Em primeiro lugar, ele se coloca como um pré-candidato, né? E depois disso, ele vai para uma convenção partidária. E as convenções, elas acontecem agora do dia 15 de julho a 5 de setembro. Aliás, desculpa. Elas acontecem do dia 15 de julho a 5 de agosto, tá? As convenções partidárias, elas acontecem do dia 15 de julho a 5 de agosto. E aí, nesse momento, é que esse pré-candidato, né, que já estava ali fazendo um trabalho ali como um pré-candidato, ele é escolhido por um partido político. A partir daí, esse partido político, ele homologa essa candidatura junto ao TRE. E aí começa. Vão analisar toda a sua vida criminal, fiscal, junto à Justiça Eleitoral, junto à Justiça Estadual do seu município ou à Justiça Estadual do seu estado, junto à Justiça Federal, a fim de analisar se esse candidato está apto ou não, se ele está elegível para concorrer a esse cargo. Estando elegível, esse registro é deferido. E aí... Desculpa. Ficou uma pergunta aqui minha. O candidato se filia a um partido. Se filia a um partido. Mas esse partido pode não escolhê-lo como candidato? Pode não escolhê-lo como candidato. Inclusive, um candidato que já tem um mandato. É mesmo? Exatamente. Tipo assim, o partido não apoia ele? Não apoiar, porque isso não existe candidatura nata. Nata é porque muito se discutiam que se esse político ele já foi eleito no último mandato para concorrer nesse partido, ele já teria ali uma vaga cativa, mas não. Isso é uma questão de escolha do partido, interna corporis. Então, o partido tem ou não a vontade de escolher esse candidato. Cabe a ele, numa convenção, escolher ou não esse candidato. Então, muitas pessoas se preparam como um pré-candidato, mas às vezes na convenção não serão escolhidos. Traduzindo aqui para o meu português do meu povo aqui, que o meu povo sabe que o meu português é bem baixo. Tem um monte de cavalo paraguai, então, aí na área? Tem um monte. Mesmo? Por isso que é tão importante. A pré-campanha é o momento em que você consegue reunir o maior número de pessoas, porque até então uma pré-campanha é o seu sonho né? Seu. Mas se você não tiver uma força política, uma base política, você não vai ser escolhido no partido, porque o partido ele não está preocupado com você. Ele quer números. Então, quando ele verifica que existe uma pessoa com mais possibilidade do que a outra, ele vai escolher aquela outra pessoa. E isso é muito importante nesses momentos agora, porque numa eleição municipal, eu vou dar exemplo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nós temos 51 vereadores, né? 51 cadeiras. A cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, temos 51 cadeiras. Cada partido poderá indicar 100% mais um. Então, cada partido poderá indicar 52 candidatos. Antes era muito mais, ele poderia indicar 150%. Hoje não, hoje ele só pode... Essa matemática é para todos os municípios? Para todos os municípios. Então, nós temos um número menor de candidatos. E nós ainda temos mais uma outra questão eleitoral. É que o número de partidos diminuíram.
Na última eleição municipal eram muitos mais partidos, eram uns 30 partidos concorrendo. Hoje, muitos partidos fizeram fusão, muitos partidos se tornaram uma federação. Então, eu acredito que nessa eleição nós teremos, no máximo, uns 18 partidos concorrendo. Em off, a gente estava falando aqui, a senhora me deu até uma informação que eu não sabia, sobre essa questão do dinheiro, né? Que começa a ser usado. Que a partir do momento que o candidato assume a postura de ser candidato, ele tem um valor a ser trabalhado, que senão pode extrapolar aquilo ali. Até que ponto essa pré-campanha junta com a campanha no final da matemática? Como é que isso é feito? Então, isso é um cuidado muito grande que os pré-candidatos precisam ter, para que não haja ali um acometimento de abuso de poder econômico. A gente tem alguma história assim no Brasil? Temos um caso muito emblemático, que é da senadora Selma Arruda, do Mato Grosso. Ela era uma ex-juíza, né? E ela foi candidata ao Senado, foi eleita pelo partido Podemos, e ela, depois já de ter sido diplomada, de já estar sentada em sua cadeira como senadora, o processo foi julgado e ela teve seu mandato cassado porque houve um abuso de poder econômico antes da eleição. Eles verificaram que pessoas jurídicas participaram dessa doação, eles verificaram que houve um gasto excessivo. E a gente tem falado muito com os candidatos, com os pré-candidatos, quais são esses gastos? A legislação, ela não define qual gasto que você pode ter nessa campanha, mas ela define que esse gasto, os precedentes, né, os últimos julgamentos, ele diz que tem que ser no tamanho de um candidato médio. O que um candidato médio pode estar fazendo, todos podem estar fazendo. Então tem que ter cuidado ali com a moderação. Quem é um candidato médio? Assim, a título de... O que é um candidato médio? Candidato que esteja entre um candidato menor e um candidato grande. Tá, mas isso a nível de valores. De valores fica muito difícil avaliar. Entendi. Por isso que é tão importante esse pré-candidato ter um acompanhamento jurídico especializado, ter um acompanhamento contábil especializado, para que a gente possa ali mensurar se esse valor está excessivo para aquele tipo de serviço contratado ou não. Entendi. Mas hoje, em regra, o gasto que você pode ter? É um gasto de deslocamento, é um gasto de internet, né? Um gasto, você precisa ter um marketing digital ali, então você pode estar contratando. Você fará ali uma... Que acaba hoje sendo maior, né? O pessoal investe muito em rede social. Rede social, principalmente porque hoje nós estamos num momento muito digital e a participação desse pré-candidato nas redes sociais é muito importante. Então, muito cuidado também, porque tem regras que precisam ser respeitadas ali. Então, é muito importante que esse candidato, ele esteja ali muito em contato com esse jurídico. Porque é uma linha muito tênue, né? A senhora falou da candidata que usou o abuso. Exatamente. Então, do poder de financeiro, jurídico, e o contrário. O candidato que não pagou alguma coisa e por isso foi cassado. Já teve? Não, na realidade, quando ele fica com uma dívida de campanha... Dívida de campanha. Dívida de campanha, ele contratou e não tem dinheiro para pagar. Às vezes isso acontece muito porque o partido fala que vai dar o dinheiro. Gasta que depois eu te pago. Gasta e depois, quando vem lá as notas fiscais, ele não tem esse dinheiro. Como que isso pode ser resolvido? Isso pode ser resolvido através de uma assunção de dívida. Só que a assunção de dívida, vamos dar um exemplo. Você é candidato aqui no município do Rio de Janeiro. E aí você contraiu lá uma dívida que você não consegue pagar, você não tem renda para isso, você não tem lastro patrimonial para fazer. E aí você precisa que o partido assuma, que só quem pode assumir é o partido. Só que não é o diretório municipal nem o estadual, é o diretório nacional. Então você ainda terá que ter ali uma conversa com o diretório nacional para ver se ele assume essa dívida para você. Traduzindo, quem é você na fila do pão? Exatamente. Então, assim, ainda tem essa questão que é muito difícil, né? Muitos candidatos acabam não conseguindo realizar essa assunção. Já teve gente assim? Muitos. E aí,
suas contas são julgadas, são desaprovadas e você fica ali com uma dívida de campanha. Isso não traz nenhum impedimento para você, exercer o mandato. inelegibilidade, não. Mas essa empresa a qual você deve, ela tem já ali um título, né, extrajudicial. Já tinha, porque já tinha um contrato, já tinha nota fiscal. Ele pode utilizar essa sua decisão e ir num tribunal de justiça do Estado e entrar com uma ação de cobrança para te cobrar aquele valor devido, e aí a sua pessoa física que vai ter que assumir ali aquela sua dívida de campanha. Mas quando eu perguntei para a senhora, tipo assim, já teve alguém que perdeu o mandato por essa questão de... Não, por dívida de campanha não. Não. Por abuso, sim. Abuso de poder econômico, abuso de poder político. Aí, sim. Dívida de campanha não vai aquela gerar... história dos R$3 lá que a senhora contou, foi o quê? Ah, da multa eleitoral. Foi o quê? Muito importante. Olha, Anderson, nós estamos agora passando por um momento importantíssimo. Não sei se todos estão vendo aí, né, na TV, na internet, a Justiça Eleitoral está com um trabalho muito intenso, né, na sua publicidade, para que as pessoas se atualizarem, regularizar o título. Então, questão biomédica. Biométrica. Questão biométrica. Então, assim, até o dia 8 de maio, a Justiça Eleitoral, ela estará atualizando esses cadastros. Por exemplo, uma pessoa que hoje reside na Barra da Tijuca, mas tem o seu título de eleitor em Niterói, ela pode estar fazendo essa alteração. Ou até mesmo dentro do próprio município, mas em bairros, em seções muito distantes, ela pode estar fazendo essa alteração. Aquelas pessoas que por algum momento... Mas tem gente que gosta de votar na cidade. Porque rever os amigos, né? Exatamente, relembra ali os amigos. Isso não é errado. Não é errado. Mas se ela vier candidato... Se ela vier candidato, ela tem que vir pelo lugar que ela está registrada. Ah, é verdade. Entendeu? E já passou até o tempo de alterar, né? Porque quem gostaria de ser candidato na sua cidade, mas está com o domicílio eleitoral em outra cidade, o tempo já esgotou? Porque foi até o dia 6 de abril, porque tem que respeitar 6 meses antes do primeiro turno, que é o dia 6 de outubro. Então, se alguém quer ser candidato e não alterou o domicílio, não dá mais tempo. Mas vamos voltar à história dos R$3. E aí, é R$3 e quanto mesmo? 3,1, agora é 3,51. A pessoa perdeu o mandato por causa de Olha, nós R$3 e quanto? R$3,01, né? Isso é o quê? Multa de quê? Multa por não ter votado. A pessoa não votou depois que você é candidata? Não, foi antes, né? Por isso que é tão importante... Não, então, tipo assim, ela não votava. Aí um dia despertou pra vida. Não, agora... Vou votar. Vou votar e vou ser candidata. Vou ser candidata. Olha que legal. Mas assim, por algum motivo, uma pessoa deixou de votar num só turno, né? Um só turno. Não acontece. Para no segundo justifica. turno, justifica, mas não justificou e esqueceu e foi deixando. E assim, foram passando os anos, ela pôde votar novamente, porque não foi cancelado. Um turno não é cancelado. E aí entra aquilo que a gente falou. A hora que a pessoa se torna candidata, a vida dela é investigada. Investigada. E viram que ela não tinha quitação eleitoral. E ela perdeu o mandato. Perdeu o mandato? Perdeu o mandato com mais de 20 mil votos. Misericórdia. Então não chegou nem a ser diplomada? Não. Porque o seu registro foi indeferido. Que doideira, mano. Então é muito importante que as pessoas estejam atentas a essa regularização do seu título de eleitor. Isso vai muito além da questão política, né? Mas até mesmo para as questões sociais, quem recebe benefício do governo, se não estiver com o seu cadastro eleitoral atualizado, tem esse benefício interrompido. As pessoas que querem ir para o exterior, que precisam tirar um passaporte, isso também é avaliado nesse momento. Pessoas que são aprovados em concurso público, em universidades públicas. Então, isso tudo é avaliado. Até bancos hoje já avaliam essa questão do registro eleitoral, da quitação eleitoral. Deixa eu fazer uma pergunta que eu vou passar aqui para... A senhora falou uma frase agora há pouco, quando a pessoa fala assim, sou candidato, a senhora fala, parabéns, né? Mas já teve assim, a senhora não precisa falar nome e nem falar se botou pra fora, mas a pessoa, eu sou candidato e tal, pá. E aí quando a pessoa começou a apresentar a documentação, tu falou assim, Jesus, tem misericórdia.
Como é que um ser humano desse quer ser candidato? Que a vida é tão bagunçada. Tem muito isso. Tem. Às vezes, chegam pessoas no meu escritório, sentam na mesa. A primeira pergunta que eu faço, como eu falei no começo, o nosso escritório, nós temos como lema participar desse processo democrático. Como eu, além de ser E que a senhora advogada, falou em off que vocês não trabalham para um partido. nós Então a senhora trabalhamos recebe... diversos clientes. Tem direito Nós não da esquerda? temos Tem. direito, esquerda, não temos ideologia política, nós defendemos o direito à informação, né? Preparar esse candidato para que ele seja um bom político, um bom gestor, porque eu faço parte desse país, eu faço parte desse estado, eu faço parte desse município, então eu como uma cidadã, então esse é o nosso papel. Então eu falo que é muito mais do que ser eleito, é sobre representar as pessoas. Aí chega um indivíduo lá com a vida toda enrolada. A primeira coisa eu pergunto, por que você quer ser candidato? E muitas das vezes eles nem sabem explicar o motivo de ser candidato. Então a gente tem que orientar, a gente tem que falar, olha, será que é um momento? Será que você consegue se identificar? Porque ser político é muito importante. O que me assusta não é isso não, doutora. Você é que algumas pessoas. Dessas pessoas, esses seres humanos, são eleitos. São eleitos. E viram marionete na mão de partido. Aí quando chega assim, a gente tenta preparar essa pessoa para que ele realmente possa acordar para a vida política, né? Para que ele realmente possa entender qual é o papel dele nesse processo todo. E nós temos esse trabalho que a gente tem desenvolvido lá no escritório para orientar de forma melhor. Eu penso que todo candidato eleito, ele se elegeu, ganhou a eleição. Ele pode ser formado, ter 50 faculdades, que ele tem que ter lá 2 vezes na semana um cursinho. Fazer um cursinho assim, tipo assim, de 4 horas. Aprender sobre legislação, Constituição. Ele já está eleito, o governo paga. Os caras têm tanto benefício de auxílio paletó, auxílio isso. Tinha que ter um cursinho. Pra pelo menos saber subir na tribuna e falar. Porque tudo bem, o cara conseguiu se eleger pelo carisma, por ser uma pessoa pública na região que mora. Mas uma vez, é igual a senhora se tornou advogada. Eu acredito que a senhora tá sempre se atualizando, lendo um livro novo, vendo alguém. Não é isso? Muito. Toda profissão é assim. Muito. No político é o único indivíduo que ele assume o cargo, ponto, cheguei onde eu quis chegar, beleza. E não se prepara. Principalmente nossa área de atuação, né? Que é o direito eleitoral, que de 2 em 2 anos as resoluções são alteradas. Por exemplo, a gente está lançando um livro, né? Que em breve eu trago para apresentar, que é a Jornada do Candidato. Então o livro estava todinho pronto. Só que agora em março a resolução alterou, então nós tivemos que fazer uma nova análise para que o livro possa sair de fato totalmente atualizado. Então o direito eleitoral, ele é um direito muito célere. E eu costumo dizer para os candidatos o seguinte, Anderson, e você falou uma coisa seríssima, importantíssima. Quando você quer fazer um concurso público, qual é a primeira coisa que você verifica? É o edital. Para saber ali quais são os ônus e os bônus, quais são as regras que você deve seguir. E o candidato, ele não quer nem ler qual é a lei das eleições, ele não sabe quais são as leis que vão gerir ali esse processo dele. Ele não sabe que ele vai ter que fazer uma prestação de contas. A importância disso, olha, as eleições de 2022 terminaram, mas eu, como advogada, estou ainda acompanhando os processos de prestação de contas da eleição de 2022. Olha aí. Então, assim, é muito importante esse candidato estar atento que ele tem ali o ônus. Eleito ou não, a prestação de contas está acontecendo ainda. Porque se você, de repente, não teve ali uma assessoria jurídica e contábil, né, que está ali acompanhando esse processo, você pode ter suas contas não prestadas. Não aprovadas. Não prestadas, que é muito pior, porque a não prestadas te deixa inelegível pelo prazo mínimo de 4 anos. E enquanto você não regularizar, vai ficar 4, 5, 6, 7... Entendeu? Então, é muito importante esse pré-candidato, ele já está ciente de todas essas atribuições positivas, né, e negativas dessa candidatura. Entendi. Então, é um processo que precisa de fato... Já aconteceu nesses anos de trabalho aí, algum candidato ou candidata, estou falando de indivíduo, sair da esfera política e virar amigo,
Uma pessoa, pô, que pessoa bacana, assim, ou não, sempre foi profissional ali, pá, pá, pá. Os nossos clientes? É. Os nossos clientes são todos nossos amigos, assim, a gente trabalha assim, nós temos ali um trabalho Todos bem... não, doutora. Não, Tem sempre um pela não, Tem sempre claro, um carne de né? pescoço. Na vida, se a vida fosse essa coisa toda, que não tinha essas tretas todas no Brasil. Não, assim, Meu os Deus. nossos clientes, só aqueles que não querem pagar, né, os honorários. Tem? O que mais tem? Sério? E Mas não é o primeiro ato que ele tem que fazer pra poder... mas tem uns que vêm, não, na semana que vem entra, na semana que vem. Não, mas eu penso assim, não deveria ser o primeiro ato, porque eu me lembro que em 22 eu fui candidato, e assim que foi aprovado o meu número, eu fui apresentado a vocês, advogados e contadores. Então, tipo assim, resolve isso agora. É o primeiro ato, não é? Tem que ser, né? Mas muitos emitem a nota fiscal. Aí, olha, porque nós somos um escritório totalmente legalizado, nós temos CNPJ, nós emitimos nota fiscal, porque isso é muito importante, né? Até para dar clareza e transparência ali para o trabalho, do valor que está sendo recebido por aquilo. E depois eles falam assim, não entrou, não deu. E um dia desses eu tive com um cliente e falei, olha, eu amo política, eu amo o meu trabalho, mas infelizmente eu não vivo só do amor à política. Lógico. Eu tenho que sustentar meus filhos, né? Eu tenho que pagar o aluguel do escritório. Então, assim... Podia sair em folha, né? Mas não é. Aí eu falei assim, vocês querem contratar a bandeirinha, não sei o Porque quê. quem contrata vocês é o partido que indica ou não, é o candidato. É o candidato, O partido só indica você. Na realidade, existem várias modalidades, Sim, né, sim. de trabalho. Existe uma modalidade que o partido ele faz logo um pacote e ele mesmo paga e doa para esse candidato serviço. E existe a modalidade de Que é o melhor para vocês, né? que é o melhor para gente. E existe a modalidade que eles enviam esse valor para o candidato escolher o advogado que ele quiser, que ele bem lhe convier. E aí eles acabam indicando porque a gente já tem ali uma parceria de trabalho. Então são vários os momentos. Hoje eu tenho candidatos que já trabalharam conosco que eles gostaram tanto do serviço que o partido ofereceu e eles por fora pagam a gente para que a gente Legal. possa dar Bacana. essa orientação. Por isso que eu digo que acaba que os nossos clientes eles acabam virando amigos, porque a gente está sempre dando uma informação a mais. Que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença. É isso que eu falo. O nosso propósito é informar esse candidato. É transformar ele, de fato, em um ente político, né? Dando informação, porque ele vai representar pessoas. Então, é muito importante ele ter informação. Informação... Todo candidato que não tem esse tipo de assessoria, tipo assim, vou fazer do meu jeito, vou chamar minha tia, que é advogada, acontece isso, não acontece? E muito, aí perde, fica inelegível. Por quê? O direito eleitoral, ele é um pouco diferenciado dos outros, né? Dá um das exemplo outras de áreas. diferença. Por assim. exemplo, nós temos um prazo de cumprimento de notificação de 3 dias, que conta sábado, domingo, feriado. Então, assim, eu como advogada eleitoral, eu falo assim, gente, eu não tenho vida, eu tenho prazos. Entendi. Então, quando eu sou notificada, eu tenho 3 dias para cumprir essa notificação. Diferentemente de uma outra área que publica e às vezes são 5, 15 dias úteis. Nós não, nós somos notificados no momento em que não entra nem no meu e-mail, já sai lá, olha, um mural eletrônico que eu tenho que acompanhar na Justiça Eleitoral no período de eleição. Eu tenho que todos os dias ir lá acompanhar para ver se algum dos meus clientes foram notificados. Qual foi o recorde que o escritório já atendeu assim numa eleição? Na última eleição nós fizemos 400 e poucos candidatos. É mesmo? E ali tinha todo mundo, direita, esquerda, Direita, esquerda, Bolsonaro, lulista. e todo não mundo. importa, Não. não importa pra gente, porque O escritório quer o candidato. a gente quer o candidato e a gente quer que aquelas pessoas representem da melhor forma possível o seu segmento, né? Então, nós temos, no nosso escritório, nós temos candidatos que são taxistas, nós temos candidatos... Eu tenho um caso muito legal, que é uma mulher, que ela era uma empregada doméstica,
E no primeiro contato que eu tive com ela, né, o partido contratou para dar essa orientação anterior, para que pudesse preparar. Ela estava meio tímida na casa, nós fizemos um contato virtual, e eu virei para ela, ela falou: oi, doutora Daniele, tudo bem? Eu falei assim, tudo. Aí ela assim, eu sou empregada doméstica, mas eu queria mudar para conseguir o voto das minhas patroas. Eu falei, mas como? Você já viu a sua representatividade? Você já viu quantas empregadas domésticas queriam ser representadas por você e você quer mudar para representar as suas patroas? Você já viu o poder que você tem na sua mão? Hoje, ela está até lá no meu Instagram, que nós fizemos um vídeo. Hoje a mulher despontou para a política. É mesmo? Ela participa de vários cursos. Mas não ganhou a eleição. Não ganhou eleição, né? Não ganhou eleição. Mas liga uma chavezinha que a pessoa... Não, ela já é candidata no município dela, no município dela, já é pré-candidata, né, no município, ela vem novamente, e ela falou assim, você me fortificou, você me fez... Tu mentoreou ela, além do direito. Exatamente, porque eu falei assim, isso é o nosso diferencial, porque nós não só trazemos ali a questão jurídica, mas como que a gente pode botar a nossa questão jurídica dentro do que você representa? Né? Quais são os limites da sua representatividade? Por exemplo, pessoas que trabalham com assistência social. A gente sabe que a gente vive num país de muita vulnerabilidade. E muitas das vezes, o papel de uma pessoa que faz uma assistência social, vai muito além, porque é onde o poder público não chega. Uhum. E a gente tem que orientar essa pessoa, porque às vezes essa pessoa está ajudando sem nem perceber que pode estar ali cometendo um ilícito eleitoral. Então, a gente tem que ali orientar, olha, hoje, nesse momento você tem que dar uma parada, você não pode estar fazendo isso, porque... Que a pessoa faz de coração, não é politicagem. Não é politicagem. Eu sempre falo isso, eu sou envolvido com o social, eu gosto de ajudar, eu mesmo nas minhas dificuldades, eu ligo para um, para outro, cara, vamos dar uma cesta básica para uma família e tal. E eu descobri que no período da eleição é exatamente o período que eu não posso fazer isso. Não pode. Às vezes a pessoa, Daniele, mas estou passando fome. Eu falei, então, vê alguém que pode ajudar, mas não se coloca ali, né, nessa situação. Porque às vezes você vai cometer um ilícito e você nem está sabendo. Por isso que é tão importante essa orientação eleitoral. Não dá para contratar o primo que se formou agora. Não vou dá. Dar uma moral pro meu primo. Eu tenho muitos candidatos que chegam no escritório inelegíveis porque pediu um amigo para fazer assinar. Um dia um candidato falou assim, doutora, eu só preciso da sua assinatura. Eu falei, você não só precisa da minha assinatura. Você precisa de 2 anos meus se dedicando. Você precisa que eu responda o juiz quando ele me notificar. Então você não precisa só da minha assinatura. A senhora falou um negócio engraçado em off que foi... A senhora dá orientação. Né? Nós temos 2 contratos, né? Se você não obedecer, beleza. Eu vou te defender e vou ganhar um dinheirinho. Na realidade, o que nós sempre colocamos para esse pré-candidato? Olha, o caminho é esse. Você não pode passar dessa linha. Agora, isso é uma decisão sua. Nós, como jurídico... Tem muita gente folgadona assim? Tem. Mas todo mundo faz, eu vou fazer. Eu falei, então paga para ver, né? Porque a gente entende que hoje a justiça eleitoral não há necessidade mais de ter fiscais na rua, porque as denúncias elas chegam pelo celular. Na época eleitoral, o TRE, ele monta um verdadeiro CSI, né? É mesmo? Com computadores assim, com telas grandes, recebendo mensagem, denúncias. Aí a denúncia... Existe algum candidato que chama mais atenção do que o outro? Não. Todo mundo é olhado com o mesmo... Os que fazem mais serviços de assistencialismos, né? Esses são os que mais são, assim, que acabam sendo mais notificados, né? Então, assim... No espectro direita-esquerda? Quem vacila mais? Não tem isso. Acontece independente do partido, isso acontece... Isso é o indivíduo mesmo. É o indivíduo mesmo. Então, às vezes até acontece porque ele desconhece a legislação eleitoral. Então, é muito importante que esse candidato ele conheça o mínimo, né? Olha, eu não posso fazer... Se ele não tiver ali uma questão, eu não tenho conhecimento jurídico, não precisa ter, mas ele precisa ter ali uma base para que essa base procure o jurídico, para que o jurídico possa estar ali vendo a melhor saída para
aquele recado que ele quer dar à sociedade. Quem foi o candidato mais chato? Não precisa falar o nome, não. Uma coisa mais chata que a senhora já viveu assim com um candidato. Ah, tem algumas coisas, né, que acontece, que Mas- toda hora... Nós tivemos um cliente que ele todos os dias ia pro escritório. Aí meu sócio virou para ele e falou Mas assim... aí é uma afeição. Não, Não, todo dia. Ele, não, tô com uma dúvida aqui, sério, na última eleição. Essa foi muito engraçada. Mas ele era uma pessoa super gente boa, era sabe? chato. Mas ele todos os dias ia pro escritório. Não, mas eu tô com dúvida. Aí meu sócio falou assim, cara, para de vir aqui. Tu tem que ir pra rua pedir voto. Aqui ninguém vai votar em você. E todo dia ele ia no escritório. Todos os dias ele passa. Ah, não, que eu passei por aqui. Tô com Carol, uma tem alguma dúvida. pergunta? Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença da nossa futura prefeita, Carol Salles. Carol, tem alguma pergunta para a doutora? Curiosidade por algum pré-candidato, candidato. Vale também para quem está em mandato, né? É, para quem tá em mandato. Tem gente em mandato que acha que está acima da lei. Não, não tá. A legislação, é muito importante falar que quem está no mandato também está em pré-campanha. Então, tem alguns atos ele tem que considerar ali, porque a legislação, ela deu a possibilidade ali, a legislação, a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, lá no artigo 36A, é o artigo que fala da pré-campanha. O que você pode estar fazendo durante a pré-campanha? Que é a exaltação pessoal, profissional, é o posicionamento político desse pretenso candidato. Esses políticos de mandatos, eles podem estar divulgando seus atos parlamentares, eles não podem abusar, por isso que é muito Por isso que tem importante cuidar. tanta rua sendo inaugurada. É, que entendeu? BRT. Exatamente, Agora entendi. é a exaltação representação o quê que você falou? a exaltação pessoal, Entendi. profissional. O que tá- Agora, tá não explicado? pode haver ali uma autopromoção com o serviço público, né? Então, assim, representar o mandato é uma coisa. Agora, uma autopromoção eu fiz, não pode haver, né? Não pode haver. Então, é muito importante ficar atento Libera a o isso. microfone da Carol aí. Não vou entrar aí não. Vamos ouvir a Carol, vamos lá. Por exemplo, doutora, eu vejo muito pré-candidato fazendo campanha antecipada. Eles fazem porque eles sabem que não vai acontecer nada ou eles são realmente desinformados? Então, hoje, eles podem fazer a pré-campanha. E aí eles podem. A legislação permite que esse candidato possa demonstrar ali a sua exaltação pessoal, profissional, qual o seu posicionamento político. Ele pode participar de alguns debates, né, de TV, de rádio. Aí tem que também ter cuidado com o prazo para fazer isso, porque a legislação limita prazos para que esse candidato esteja participando de programas de TV, de rádio. E aí ele pode, inclusive, falar das suas plataformas, né? Ele não pode prometer, mas ele pode propor coisas. E ele só não pode pedir voto. Mas ele agora tem que ter cuidado, que ele não pode pedir voto explicitamente nem implicitamente. Tipo assim, eu conto com seu apoio no dia 6 de outubro. Aí ele está pedindo voto, não pode. Mas ele pode fazer o seguinte, olha, gente, eu conto com o apoio de vocês para minha pré-campanha. É muito importante vocês participarem desse momento de pré-campanha, porque é importante montar essa minha base de apoiadores para que a gente possa avançar nesse projeto. Aí ele pode fazer dessa forma. Agora, ele não pode falar assim, ó, conto com seu voto, meu número vai ser tal, e de forma alguma. Ele pode dar algum presente, Não pode dar brinde. Na última eleição municipal, que foi um momento de pandemia, muitos mandatos foram cassados por causa de álcool em gel, por causa de cesta básica, isso pelo Brasil A pessoa todo. filma ali, o cara nem sabe que tá sendo filmado. Cesta básica, álcool em gel, máscara, né? Então foi a farra das máscaras e do álcool em gel na eleição de 2020, que foi o momento do ápice da pandemia, né?
Então, assim, ele não pode doar. E até quando eu falo com os candidatos, vai fazer uma reunião política, você pode fazer uma reunião política. Bota só um cafezinho, um biscoitinho, uma aguinha, uma coisa bem simples. Não vai fazer um churrasco, um almoço. Show da Anitta. Porque, exatamente. Não, show da Madonna. Show não da Madonna, vai. né? A Madonna vai vir de graça no Rio de Janeiro. Não Que vai, ninguém não vê isso. pode. Só eu que vejo, Carol. Não que a pode, Madonna vai fazer um show aqui entendeu? no Rio. Então, assim, é bem importante ter esses cuidados, né? Respondeu a tua pergunta? Nós também recebemos algumas perguntas na caixinha que a gente fez aqui. Tô até colocando meu óculos aqui, ó. Aí, Arnaldo Gonçalves, você fala que eu não uso óculos. Aí, Eudimar, tô usando o óculos do Arnaldo Gonçalves. Mande mais óculos. Um aro novo aqui e tal. Vamos lá. Dívida no Serasa me impede de concorrer às eleições? Não. Não. Só talvez você tenha algum impedimento na agência bancária onde você vai abrir conta, né? Porque os serviços, eles não te liberam. Mas hoje, como é a questão da modalidade do Pix, que foi bem receptiva, né, nas campanhas, então você não vai ter problema nenhum. O que um candidato... Deixa eu... Peraí. O que... Peraí. O que um candidato de primeira viagem não pode fazer? Não, o que um candidato de primeira viagem... O que um candidato de primeira viagem, acho que deve ser a primeira candidatura dele, né? É. Não pode fazer. Eu vou falar o que ele deve fazer. Porque ele não pode fazer um monte de coisas, mas o que ele deve fazer, um candidato de primeira vez que ele está se colocando, em primeiro lugar, ele precisa sentar, organizar essa campanha, né? Colocar os pés no chão, porque não é fácil, é difícil contar com o que ele tem, né? O que o partido for dar é um plus para você, mas fazer essa campanha bem na ponta do lápis e já está se preparando na pré-campanha, porque a gente diz que a pré-campanha é um momento muito importante para uma vitória, porque é um momento em que você consegue ali estar em lugares que você não conseguirá durante a campanha, porque a campanha ela leva de 45 a 49 dias, né? Então, assim, em 45 dias, 49 dias, você não vai conseguir falar com todas as pessoas, você vai estar na rua, você não vai ter tempo de parar e conversar. O processo eleitoral mesmo são 45 dias. A eleição é 45. O processo eleitoral, nós já estamos dentro de um processo eleitoral. A partir do dia 1º de janeiro, entra o calendário eleitoral. Então, durante 45 dias que o cara pode falar, meu número é tal, vote em mim. Meu número é tal, vote em mim. Nesses 45 dias. 45 a 49, dependendo do dia da eleição. Então, nesse momento, ele não vai ter tempo suficiente. Então, é na pré-campanha que ele consegue estar na casa da Dona Maria, pegando o apoio daquela família, porque faz toda a diferença. Eu digo que na pré-campanha é o momento de você estar, em primeiro lugar, em reuniões domiciliares, não importa que esteja 1, 2, 3 pessoas falando com você, importa que 3 pessoas abriram a porta para você e dali daquela reunião com 3 pessoas, uma dessas pessoas pode te levar para uma outra reunião e você está em vários lugares ali durante esse período antecedente. Aqui, quem deve pensão pode ser candidato? Se ganhar, assume o cargo? Assume, mas vai ter que já pagar lá a pensão, né? Poxa. Não, mas eu disse assim, essas coisas... Não traz inelegibilidade, é só questões criminais, né? Só questões criminais é que vai ali trazer essa inelegibilidade. E se essa pessoa tiver ali um apontamento criminal com julgamento transitado em julgado... Ou se esse julgamento ainda estiver ali em segunda instância, em recurso, ele está ali inelegível. Outro caso de inelegibilidade é um político de mandato que teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal ou pela Assembleia Legislativa do Estado, ou no caso de um prefeito que sofreu um impeachment, ele está inelegível. Então, essas são as causas de inelegibilidades que estão previstas lá na Lei Complementar 6490. A senhora já teve algum tipo de caso assim? Já tive bastante casos de inelegibilidade que a gente tentou, outros a gente sabia que não ia conseguir, mas o candidato queria estar sob júdice ali, então a gente foi mantendo a candidatura dele. Foi contra
contratada, vai fazer. Mas a senhora gente é bem clara. sabe que tá... A gente é bem clara. Agora, ela tá encalacrada. também, o Anderson, acontece, sabe o quê? Em caso de pessoas que têm homônimo do mesmo nome. Eu tive um caso que o nome do rapaz era Tiago da Silva de alguma coisa, mas era um nome, assim, muito usual, né? Tiago da Silva. Quando nós fomos pegar a certidão da Justiça Estadual, tinha mais de 84 anotações. Só que era para outros Tiagos. Então, a gente teve que ir em cada vara, pedir ali que tratava-se de um homônimo. Mas é o número de CPF, não muda? Um homônimo, porque ele puxa tudo. Ele puxa pelo nome da pessoa. Aí você tem que ir lá na zona, tu tem que ir lá no cartório, você tem que ir no cartório, pedir para que o cartório espeça uma certidão explicando que aquela condenação não é dessa pessoa, é de outra. E aí eu tenho que justificar para cada anotação que apareceu ali. Então, por isso que é um prazo muito rápido. O que a gente costuma fazer lá no escritório? Quando a gente já tem um contrato com esse partido, a gente já antecipa essa análise. A gente já olha ali para ver se tem alguma coisa, porque a gente tem um prazo maior para cumprir essa exigência. Porque é tipo assim, a Justiça Eleitoral verificou que tem lá uma anotação, eles publicam lá no site do TRE, em 3 dias eu tenho que encontrar essa certidão e colocar lá. Então, a gente já se antecipa para que não haja ali um prejuízo ali nesse registro de candidatura. E se a gente não conseguir juntar, mesmo que não seja esse candidato, né, a pessoa que cometeu esse delito, esse crime, ele fica inelegível, ele fica com registro indeferido, ele não fica inelegível, ele fica com seu registro indeferido. Então, é muito importante. Eu já fui para 3 Rios pegar uma certidão de um cliente meu, que apareceu uma anotação na Justiça Federal. Sabe quanto que era o valor para pagar para emitir a certidão? Você não vai acreditar, 5 centavos. Sério? Eu tive que pagar uma custas, né, de 5 centavos, mas tive que sair daqui para em 3 Rios emitir. 5 centavos mais caro que tu já viu na tua vida. Mais caros. Mas aí eu já tinha, era um cliente que a gente... Com tecnologia não consegue mandar isso por e-mail? Por hoje não, hoje eles já encaminham isso. Você manda por e-mail o pedido da certidão, eles encaminham, aí eles liberam a certidão. Mas antes era mais, assim, né, há uns 2 eleições atrás não era já tão... Já tá bem mais complicado. Já, da última já melhorou bastante. Doutora, a gente tá caminhando pro final. Eu espero que a senhora esteja gostando. É muita informação, né? Muita informação. Por isso que a senhora agora vai, nesse momento final, olhar para aquela câmera ali, passar todas as suas redes sociais, passar o endereço ou o telefone do seu escritório e deixar uma mensagem aí para candidatos, futuros candidatos e também para o eleitor. Porque eu particularmente, eu me preocupo muito com essa figura do cidadão brasileiro que não sabe diferenciar política de politicagem. Eu já trouxe alguns deputados aqui, já trouxe alguns... Eu trouxe um rapaz aqui que hoje ele é pré-candidato lá em Nova Iguaçu, e eu falei para ele que... Eu perguntei para ele sobre 5 coisas que ele acha que deveria acontecer no Brasil. Ele não soube responder. Tá dentro daquele papo. O cara é pré-candidato, mas não sabia responder. Eu falei assim, eu vou te responder só uma. Existe um abismo, para mim, existe um abismo entre a política e a politicagem. E é isso que faz a população brasileira sofrer. E às vezes não sabe por quê. Um país tão rico, com tantas possibilidades, tantos talentos. É esse abismo que muita gente não sabe. Então, nesse momento final, fala suas redes sociais, endereço. Não é endereço não para o candidato não ficar indo lá no escritório. Não, pode ir. E aí deixa uma palavra para pré-candidato, candidato, para eleitor. Como você falou, de fato, o direito eleitoral ele é muito extenso, né? A gente poderia falar aqui de inteligência artificial, a gente poderia falar de fake news, a gente poderia falar de muitas coisas que vão ter grandes impactos, né, na eleição, nessa eleição, da questão ideológica, que as pessoas querem trazer esse tema para a questão municipal, que a gente... Dá uma palhinha só sobre inteligência virtual. O que pode acontecer nessa eleição? Então, hoje, por exemplo, prevê cassação de mandato, a utilização de inteligência artificial através de deepfake, através de robô. Então, se você, pré-candidato, usa mensagem robotizada, disparo em massa, deepfake...
entre outras coisas, avatares, que é proibido também utilizar como inteligência artificial, você pode ter o seu mandato cassado. Algumas coisas pequenas da inteligência artificial você pode utilizar, mas deve deixar claro na publicação que aquela mensagem utilizou inteligência artificial. Então, é algo que leva à cassação e é muito importante. Essa foi uma resolução editada agora, recentemente, em março. Então, é muito importante que o candidato, por isso que é tão importante que o jurídico esteja junto com esse marketing, caminhando, porque essas informações é muito importante, sobre o impulsionamento, como que esse pré-candidato ele pode impulsionar, ele precisa saber como ele pode estar impulsionando, quais são os conteúdos que ele pode estar impulsionando na pré-candidatura, quais são os conteúdos que ele vai apresentar na campanha, como ele pode apresentar, como que ele tem que pagar isso. Então, assim, são informações importantíssimas de rede social para esse candidato. Então, é muito importante ele estar... Porque a rede social hoje é algo que faz todo o impacto em uma campanha. Então, é muito importante que esse candidato esteja atento na utilização das redes sociais dele. A câmera é sua. Então, gente, olha, eu agradeço Anderson. Marçal, não? Marçal, Pablo Marçal. Vamos de novo. Marçal. Agora... Anderson, agradeço o convite, foi ótimo papo, foi um papo descontraído, né? A gente sempre, lá no escritório, a gente tem essa métrica de trabalho, de trazer a linguagem usual, a linguagem para esse... A gente não fala para professores de direito, a gente fala para candidatos, então a gente tem que usar uma fala clara, explicativa para esse candidato, porque isso faz toda a diferença. E agradeço muito o convite. Vou deixar aqui, né, o nosso Instagram, que é Araújo Martins Vieira Advogados. Nós temos também o Instagram A Jornada do Candidato. Você que é pré-candidato, participa lá. Em breve nós estaremos lançando um livro que é A Jornada do Candidato, Eleições 2024. É um manual, aquela coisa bem simples para vocês andarem. Vocês querem ver o que pode no comitê? Lá vai estar ensinando para vocês, para que ninguém cometa erros, para que não seja ali penalizado com multas ou cassação de mandato. E deixando aqui por último uma coisa muito importante, que é a questão do dia 8 de maio, que é a regularização dos títulos, que todos possam participar desse processo democrático de eleição. Você que é jovem, que vai completar 16 anos, até o dia 6 de outubro, você já pode estar tirando o seu título, tá bom? Então vamos participar todos, isso é muito importante, a participação das mulheres nesse processo. Eu sou uma mulher que luto muito para a participação da mulher na política. Então, é muito importante você, mulher, que vai votar num homem ou numa mulher, mas que você possa verificar se essa pessoa de fato te representa. Verdade. Eu sempre digo que todas as políticas públicas, Anderson, passam por nós mulheres. Concordo. Então, a nossa participação, até porque somos quase 53% do eleitorado. Então, a gente precisa estar atentas. A senhora nunca pensou em ser candidata? Não, eu prefiro ficar por trás dos bastidores. Nunca nem recebeu proposta? Já recebi, mas eu prefiro ficar por trás dos bastidores, participando, e aí minha participação é muito importante nesse processo. Agradeço muito. Sigam lá as nossas redes sociais, vai ser uma grande alegria. Você que é pré-candidato, pré-candidata, podem nos procurar no Instagram, no direct, que a gente vai lá, a gente agenda ali uma reunião, a gente tira as dúvidas. Também, se chegar dúvida, pode passar para a gente que a gente orienta. Doutora Daniele, eu fiquei muito impressionado com as informações, algumas curiosidades, né? E eu quero terminar esse podcast, eu sempre termino o podcast, doutora, com algum pensamento bíblico, que é o meu livro de regra de fé e prática. Existem algumas coisas que a sociedade fala, como se tivesse na Bíblia, ou se Deus tivesse falado, que não estão, né? E uma das coisas que a sociedade fala é que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Da mesma forma que Deus não escreve certo por linhas tortas. E uma das provas disso é que nos dias dos juízes, né, lá no livro de Juízes, não havia reis. Então Deus levantava estadistas. Mas isso o povo se incomodou. O povo queria alguém. O povo queria alguém, escolhia alguém.
E aí um homem chamado Jotão conta uma parábola que na floresta as árvores queriam que uma árvore reinasse. Então eles foram primeiro na oliveira, depois foram na figueira e foram na videira. Essas 3 rejeitaram e aí foram no espinheiro. E o espinheiro disse, tá bom, vou ser rei sobre vocês. E aí sufocou e matou as demais árvores. Então muito mais do que nesse momento emblemático de mais um tempo de pleito eleitoral, é você avaliar o candidato. Vou parafrasear a doutora aqui, que afirmou, você mulher, você jovem, você negro, você que tem sua ideologia de gênero, será que esse candidato realmente defende essa pauta ou ele está só usando isso como uma prerrogativa? Chegou a época de todo mundo pegar a criança no colo, com catarro no nariz, todo mundo agora é assistencialista, todo mundo agora está preocupado com o outro, mas será que o retrospecto desse indivíduo é esse? Ele realmente sempre esteve envolvido com aquilo que ele diz hoje estar envolvido? E eu acho que esse olhar, a gente tem que amadurecer e crescer nessa perspectiva eu sempre digo o seguinte, é muito triste, porque parece que o povo gosta de ser enganado. E eu quero estar errado no meu pensamento. O povo não pode votar em alguém porque fez um show de pagode na praça. Votar em alguém porque deu um colete pro time de futebol. É muito mais além disso. Então a gente precisa amadurecer, querer sim se envolver com a política e não com a politicagem. Porque o que tem feito o Brasil viver, o que tem vivido é a politicagem. Então que você possa ter essa maturidade. Hoje em dia, meu irmão, você bota nas redes sociais, aí no Google, no YouTube, entendendo sobre política, tu vai aprender com muita gente. Né? Antigamente a gente não tinha acesso, hoje você tem acesso. Hoje você tem uma doutora Daniele que tem um Instagram, rede social, tem acesso, você tem acesso. Você vai mandar um direct para ela, eu tenho certeza. É uma mulher muito ocupada, mas vai te responder. Então, que você possa ter esse discernimento, né? Porque depois que o cara tá eleito, o fulano roubou, o ciclano já estava intrínseco nele, não era percebido. Então, Deus abençoe você, se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, manda sugestão, fala quem você quer aqui na mesa, né, do Conta Aqui. Se você quiser contar a tua história, manda um direct que eu vou te avaliar a tua história. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Valeu, Lucas! Não fica piscando aí não, que eu tô com crédito. Semana passada eu terminei o programa, o podcast com 5 minutos, tá? Tô brincando com você, Lucas. Deus abençoe você e até o próximo Conta Aqui. Foi!